Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma vez esse ensino sobre Apocalipse. Hoje nós vamos ver aqui sobre a igreja de Esmirna, que começa no capítulo 2, no versículo 8. Vou me esforçar para ser mais curto, né? Para não ser muito longo, então vamos lá. Bom, a igreja de Esmirna, ela é, a segunda carta é direcionada a ela. Ela também, como já falamos, é uma igreja que está localizada numa cidade, interessante, que manda as cartas para cidades, né? Então Deus via a igreja que estava numa cidade como uma só. Isso é uma coisa importante de se falar que eu não falei até agora. Então ele direciona da mesma forma ao anjo que está na frente da igreja. Mas essa igreja sofreu muitas perseguições. Essa igreja foi assolada por uma perseguição muito forte, né? No contexto assim literal, ao longo dos anos que se seguiram. Mas ela também, dentro da era da igreja, pensando na era da igreja, ela se coloca como o segundo período dos 7 períodos. O segundo período, que possivelmente começa então em torno do ano de 100 depois de Cristo e vai até o ano 312 depois de Cristo. Isso são coisas que teologicamente se acharam, não quer dizer que são exatamente essas datas, é apenas para nós termos um sentido para a colocação, que nós vamos falar depois do sentido profético, dentro do segundo período na era da igreja, que começa em Pentecostes e vai até o momento do arrebatamento. Então, começando aqui, bom, podemos dizer o seguinte: na questão profética, ela está demarcada como o período da igreja onde a igreja foi furiosamente perseguida pelos imperadores romanos, com o sentido de destruir o cristianismo da época. Lendo então aqui o capítulo 2, versículo 8, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus Cristo sabia que essa igreja estava em dificuldades, né? Então ele procura dizer que ele é o primeiro e o último, procurando de alguma forma encorajar eles ou fortalecer eles, dizendo que ele é aquele que tem sobre si todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, ele tem controle sobre todas as coisas não estão fora do controle dele. Bom, ele, historicamente, isso não está na Bíblia, né? No contexto histórico, teológico, se sabe que o apóstolo João fez um discípulo chamado Policarpo, e possivelmente esse homem, né, que seria um discípulo de João, ele era o pastor, ele era aquele que estava na frente da igreja que estava na cidade de Esmirna, quando João estava preso em Patmos, recebendo então essas visões e essas revelações que vieram do Senhor. Bom, sabendo então que a igreja estava em dificuldades, Jesus Cristo procurou dizer para a igreja que ele já tinha então, ele sabia das dificuldades, que ele era todo-poderoso, e que da mesma forma que eles estavam sendo perseguidos e que eles viriam a ser perseguidos, ele mesmo foi perseguido. E ele venceu todas as coisas. Ele foi morto e ele ressuscitou. Ele foi morto, mas ele está vivo. E isso querendo dizer, vocês também vai acontecer isso com vocês. Vocês também vão estar vivos, vocês também vão estar fortalecidos. Bom, dizendo isso, nós vamos caminhar aqui para o versículo número 9, 2:9. Eu sei as tuas obras, diz o Senhor, né? Os olhos de chama de fogo, olhando tudo. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Entre parênteses, não está em todos os manuscritos, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então Jesus Cristo reconhece o trabalho que eles tinham em meio aos sofrimentos e às aflições que eles passavam. Também Jesus reconhece que eles tinham poucos recursos, ou como pudéssemos dizer, quem sabe, quase que nenhum. Podendo ter, quem sabe, os seus bens, as suas propriedades confiscadas, na medida que eles tinham que sustentar a sua fé diante de uma oposição tão grande. Oposição essa que nós conseguimos ver aqui pelo caráter desses judeus
né, que se diziam judeus, mas Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Jesus muitas vezes fez menção disso, algumas vezes fez menção disso, em relação às sinagogas que os judeus montavam, dizendo elas serem o top, ou Deus está ali. E na verdade muitas vezes quando Jesus chegava ali, ou os próprios ministros que foram missionários, apóstolos, né, chegaram para pregar nessas sinagogas, foram repudiados. Então nesse momento aqui também há uma turma de judeus que se levanta contra a igreja, colocando coisas, com certeza, controversas, combatendo os seus ensinos, procurando se levantar contra eles, dentro de um princípio, quando eles levantam uma heresia e nós nos levantamos contra a heresia, você também se levanta contra os hereges. E certamente vem a perseguição da parte deles, blasfemando, apontando, criticando e podendo até, como aconteceu antes, podendo indo até os romanos para que eles de alguma forma pudessem fazer eles parar, visto que eles não conseguiam parar. Bom, mas aqui está escrito que eles eram pobres. Meus queridos, Jesus aqui ressalta a grandeza entre a pobreza e a riqueza. Há homens ricos que são pobres diante de Deus, e há homens pobres que são ricos diante de Deus. A verdadeira riqueza não está nos bens que a pessoa tem. A verdadeira riqueza está diretamente ligada na vida relacional, verdadeira e frutífera que podemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Então, o Senhor certa vez disse que não são muitos os ricos que se salvam. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A verdade é que existe a riqueza e aqueles que amam as riquezas, como o jovem rico, que amou a riqueza de tal forma que quando Jesus mandou ele vender tudo e seguir ele não o fez. Ele foi embora porque se entristeceu, porque tinha muitos bens. Mas também aqueles que são ricos de coração, neste mundo onde todo mundo procura marcar a sua força pela influência, pelos músculos, pelo carro, pela casa, pelos títulos. Há muita coisa que se engrandece dentro do coração dos homens, e essas coisas, muitas vezes o homem não é rico de dinheiro, mas o homem pode ser rico de bens e pode até ser rico de altivez, se achando que ele vive, respira, pensa e pode executar alguma coisa pela sua própria força, como se isso viesse do próprio homem, que não teve condição nenhuma. Como diz o Senhor, você não pode acrescentar um dia ao curso da sua vida. Na verdade, nós dependemos inteiramente de Deus. Bom, meus amados, caminhando aqui, eu quero dizer, para terminar esse versículo, que muitas vezes, quem sabe, ao longo dos anos e dos séculos, inclusive muito mais agora no nosso tempo, Satanás sempre vai procurar lançar alguma coisa que possa de alguma forma entrar na igreja e trazer uma cegueira ou um ensino errado, herético, né, que possa produzir um desvio do coração. Então, possivelmente, aqueles judeus, pode até ser que alguns deles fossem aquilo que é chamado no contexto teológico dos judaizantes, aqueles que queriam que eles abraçassem a fé, como falamos ontem, mas queriam que eles se circuncidassem e daqui a pouco guardassem o sábado e outras coisas mais. A verdade é que eles foram perseguidos, o caminho de Deus certamente foi blasfemado por esses falsos judeus, que não temiam a Deus e não tinham comunhão com Deus, mas estavam firmemente apegados a um conceito religioso da lei e não entenderam a essência da lei, como muitos, na verdade, não entendem até hoje. Como podemos ver que, como naquele tempo antigo, hoje tem uma série de coisas que estão à nossa volta, que de alguma forma podem influenciar nosso pensamento. Às vezes de maneira sutil, às vezes de maneira muito agressiva. Seja pela ciência, seja pelo ocultismo, seja por tudo aquilo que é místico, né? Que de alguma forma a meditação, o espiritismo, sei lá, tudo aquilo que pode ser está na nossa volta, reiki, Seishonoe, todas essas coisas, né, as coisas místicas do mundo oriental, e assim vai.
A verdade é que o ensino da palavra traz luz para a igreja. A palavra é a verdade, nós não precisamos colocar nada externo sobre a palavra. Como é importante termos a palavra como lâmpada verdadeiramente para os nossos olhos, para os olhos do nosso coração, para que não venhamos a nós mesmos, ou quem sabe, permitir que outros tragam para dentro da igreja conceitos errados, trazendo com que o passar do tempo as pessoas se afastem de Deus. Caminhando então aqui no versículo 10, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, Jesus previu o sofrimento que eles iriam passar e procura, na verdade, trazer uma palavra de encorajamento para eles. A palavra de Deus diz, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 28, ele diz que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e não têm poder de matar a alma, mas nós devemos temer aquele que tem poder para lançar tanto a alma como o corpo no inferno. Então, meus queridos, a verdade é que eles iam sofrer. E Jesus disse assim: olha, Satanás, ele vai se levantar contra vocês e vai perseguir vocês por 10 dias. A questão desses 10 dias não é uma coisa assim muito certa. Então eu tenho aqui para falar para você as coisas que se entendem que possam ser. Bom, esses 10 dias eles podem ser entendidos num contexto histórico real. Os judeus dessa cidade de Esmirna, ao longo dos anos, eles foram duramente perseguidos, né? Os judeus, juntamente com os romanos, incitando os romanos, dentro de um contexto histórico, prenderam muitos deles e mataram muitos deles, inclusive Policarpo foi morto, que seria o pastor que estava na frente da igreja. Então, há um contexto histórico, mas há um contexto profético em duas vertentes. Bom, dentro da era da igreja, a igreja de Esmirna seria o segundo período. O que nós podemos dizer a respeito disso? Existiu 10 imperadores romanos que trouxeram contra o cristianismo, né, uma perseguição acirrada ao longo de muitos anos, até chegar ao ano de 312. Teologicamente, isso não é preciso, como eu falei antes, embora alguns firmam dessa forma. Então, começando com Nero, tem Domiciano, que prendeu João na ilha de Patmos, tem Trajano, Marco Aurélio, Décio, Maximino, Severo, Valeriano, Aureliano, e também tem o Diocleciano, que é o último. Nero, o que Nero fez? Nero, na sua loucura, ele coloca fogo em Roma, e ele vem então e culpa os judeus como se os judeus tivessem colocado fogo. Então ele passa a perseguir os judeus, crucifica alguns deles. Foi nesse período que Pedro e possivelmente Paulo morreram nessa perseguição violenta que começou em torno de 64 até 67, por aí, depois de Cristo. E o que acaba acontecendo? Ele acaba colocando dentro dessa perseguição alguns cristãos para os animais. Ele, começando nele e continuando nos outros dessa lista que eu falei, eles espancaram, eles prenderam e eles mataram muitos cristãos. Houve uma gigantesca perseguição para destruir o cristianismo. Esse último, que é o Diocleciano, o que ele faz? Ele chega a queimar as escrituras. Bom, então, num contexto histórico, a igreja foi perseguida com a anuência, como Cristo foi crucificado, dos judeus. No contexto profético, a primeira fase da igreja, até o ano de 312, eles foram duramente perseguidos, começando por Nero e terminando com Diocleciano. Bom,
Mas também há um outro parecer profético que podemos falar desses 10 dias que Jesus está falando. Bom, na verdade, essa afirmação profética, a segunda, ela falaria da igreja como toda e qualquer igreja em todo e qualquer tempo que está debaixo de cortina de ferro, debaixo de alguns países, aonde com muita dificuldade servem a Deus, sendo perseguidos e mortos. Até hoje existe isso, né? Tanto na China como alguns países que estão ainda no Oriente Médio, né? Como também, quem sabe, em alguns que realmente são totalmente fechados, que dificilmente têm condição de entrar. E essas pessoas, então, essa igreja, aonde o Senhor pede a eles fidelidade, como nós vamos ver aqui abaixo, né? Eu posso caminhar aqui para poder chegar ali. Até falando aí de uma menção, né, que eu vi agora aqui, essa igreja, no segundo contexto profético, ela poderia ser a igreja subterrânea, a igreja escondida, a igreja que vive com muita dificuldade e sofre coisas que nós, só de ouvindo falar, ficamos apavorados, coisas que nós no Brasil não temos, graças a Deus. Bom, terminando então, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não herdará o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos para ouvir. Novamente, a carta é específica para a igreja de Esmirna, mas quem tem ouvidos dá uma amplitude para que seja válido o contexto histórico e também os dois contextos proféticos que falamos aqui. Bom, mas existe uma bênção. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Bom, meus amados, a Bíblia nos ensina que há dois tipos de morte. A primeira é física e a segunda é espiritual. Bom, quando um homem morre fisicamente, a alma e o espírito do homem deixam o corpo. A morte física, a morte espiritual, ela é aquela morte aonde o homem está separado de Deus. Um homem vivendo neste mundo que não tem Deus, ele já está separado de Deus. Ele já está morto, mas ele caminha como se estivesse vivo. Mas a morte eterna, a eterna separação de Deus, os homens que não estiverem com Deus vão estar eternamente longe da presença de Deus, lançados no inferno. Então, há a morte física e a morte espiritual. A completa é a que está por vir. Mas é possível que os homens sem Deus nessa terra já estejam qualificados como mortos espiritualmente, o seu espírito está morto, não consegue ter comunhão com Deus. Bom, existem dois tipos de nascimento. Quando o homem nasce, então o espírito do homem e a alma do homem se unem ao corpo. Quando uma pessoa nasce espiritualmente, nós dizemos que ela aceitou Jesus, ou como ela, na verdade, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Então, o que nós podemos afirmar? Quando uma pessoa ela nasce de novo, ou seja, tem o segundo nascimento, o espírito dela é renovado, ele consegue ter prazer nas coisas de Deus, consegue ter comunhão de novo com Deus, consegue ter entendimento das coisas que Deus fala. A consciência desse homem que está morta, ela é avivada. Bom, mas não só o espírito, mas a alma desse homem passam a ter comunhão com Deus, passam a ser influenciadas por Deus. A alma desse homem entra num processo de santificação que vai durar a vida toda. Então, falando sobre isso, podemos dizer o seguinte: é possível que tenham pessoas, as pessoas que... deixa eu pegar meu contexto aqui, que é uma frase legal de falar. Se nascermos apenas uma vez, se nós nascermos apenas uma vez, certamente vamos morrer duas. Se nós nascermos duas vezes, certamente morreremos
uma só. E podemos ainda a não vir morrer a nenhuma. Como pastor? Bom, nós que somos a última geração, e quando nós vamos ver mais adiante, certamente estamos lá encaixados no último período da igreja, que não significa que toda a igreja é a igreja de Laodiceia, que é a última igreja que nós vamos ver, mas certamente a igreja vai ser arrebatada, e alguns não vão ver a morte. Então aquele que nasce duas vezes, ele vai certamente morrer uma, ou pode ser que não morra nenhuma. Amém, meus queridos? Então, como é importante nesse tempo nós perseverarmos na fé e naquilo que nos diz a palavra de Deus, caminharmos e trabalharmos para podermos levar as boas novas de justiça para que pessoas que nasceram uma vez só possam nascer a segunda vez. Eu tenho pensado sobre isso nesses dias, né, onde temos essa situação de isolamento aqui no Brasil. Quantas pessoas podem ser que não tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nesse último momento? Que Deus nos conceda a graça para que possamos sair desse isolamento, possamos novamente com toda a força abordar pessoas procurando falar para elas as palavras de vida eterna, para que nascendo uma segunda vez, elas venham no máximo a morrer uma vez só, segundo a misericórdia que o nosso Deus faz conosco. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta aqui vendo a igreja de Pérgamo. Um abraço e até amanhã, em nome de Jesus.